we may know who we are. para que possamos conhecer quem nós somos. Heavenly Father, Pai Celeste, when you revealed yourself, quando Tu te revelastes, you showed us the enemy. Tu nos mostrou quem é o inimigo, You also show us who we are. mas o Senhor também mostrou a nós quem nós somos. Father, we love you, Lord Jesus. Pai, nós te amamos muito, Senhor. We are inviting you for the fellowship again tonight. Nós estamos te convidando mais uma vez para esse Speak to us, Father, we love you. Fale conosco nesta noite, pois te amamos. This is a great time for us, Lord Esta é Jesus. uma grandíssima hora para nós, Senhor Jesus. When your children can come together, because where the carcass is, the eagle shall be gathered. Que essa é uma hora tão grandiosa onde podemos nos unir ao redor do corpo, Senhor, e as águias estão. May you minister to us again tonight, Que o Father. Senhor possa ministrar a nós mais uma vez nesta noite, Pai. We put every spirit under your control, Lord Nós Jesus. colocamos todo espírito debaixo de Teu controle. Father, may you take care of us, Father, Lord Jesus. Pai, que o Senhor possa nos tomar, Senhor Jesus, In the mighty name of Jesus Christ. no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. God bless you. Que Deus os abençoe. Amen. It's good to see you again. É muito bom ver vocês mais uma vez To see all of you coming for the fellowship tonight. e ver vocês terem vindo aqui para mais um companheirismo nesta noite. Amen. Amém. We just want to submit everything we have to the Lord Jesus Christ. Simplesmente queremos entregar tudo que temos nas mãos do Senhor Jesus Cristo. He has proved that if you are the only one on earth, one person, he could still come and die for you. Ele mostrou que se você fosse o único na terra, ele ainda viria para morrer por você. Amen. It was in him to die for someone. É algo que estava nele morrer por alguém. Amen. Amém? I was just thinking, Eu estava pensando, looking at the prophet, olhando ao nosso profeta, after preaching, que depois de pregar, he would tell the people just to be reverent. ele dizia ao povo que apenas fossem reverentes. And then he would tell God, Aí ele dizia a Deus: I'm waiting upon you. eu estou esperando em ti. One word from you will mean a lot than what I've spoken. Uma palavra que vier de ti, Senhor, vai significar tudo sobre tudo aquilo que And eu then- acabei de dizer. He was waiting, submitting himself to God. E ele esperava, ele se rendia a Deus, esperava em Deus. And when he submitted, E quando ele se entregava, then the power came. aí o poder descia. And then you could hear him say, Aí você podia ouvir ele dizer: now I take every spirit under my ele disse, control. agora eu tomo todo espírito debaixo do meu controle. He didn't just come to take every spirit. He first of all submitted. Ele não vinha e tomava todo espírito, mas primeiro ele vinha e se rendia a ele. Amen. Amém? After he submitted to the higher E authority, depois que ele se submetia a uma autoridade superior, God gave him power. aí Deus lhe entregava aquele poder. Then everything could be subject to Aí him. tudo estava sujeito àquele homem. Amen. Amém? So God is teaching us. Então Deus está nos ensinando We want power. que nós queremos poder. Let's learn to submit. Então vamos ter que aprender a nos entregarmos. Amen. Amém? Jesus tells us Jesus nos conta there was a man. que houve um The homem. Bible tells there was a man who A Bíblia came diz que teve um homem, and he told um rei que Jesus, disse para Jesus, I have a sick person. ou um homem que disse para Jesus, eu tenho uma pessoa doente lá. And Jesus wanted to go and pray for the E person. Jesus queria ir lá orar por aquela pessoa. He told Jesus, no, Ele no. falou não para Jesus, não. I know how authority works. Eu sei como que a autoridade realmente funciona. I tell one go, Eu digo para esse ir he goes. e esse tem que ir. Just speak the word. Então simplesmente tu fale This a was a palavra. Gentile. Esse foi um gentil. And Jesus said, I've never seen such a faith Aí in Jesus Israel. disse, eu nunca vi uma fé desse jeito em Israel. True Gentiles Verdadeiros gentios, submit to authority. eles sabem se render à autoridade. They know how authority Ele works. sabe como é que a autoridade funciona. Amen? Amém? So God knows Então Deus you sabe can have more power que você pode ter mais poder when you submit. quando você conseguir se render mais. Amen? Amém? That is for our protection. É para a nossa própria proteção isso aí. I was challenged Eu fui desafiado. to see the prophet waiting upon Eu me God. senti desafiado quando eu vi o profeta vir diante de Deus And then after that the prophet would say, e depois o profeta dizer: I'm now sure of myself. agora eu tenho certeza, estou certo de mim mesmo. You can't hide anything from me. Você não pode esconder mais nada de mim. He knew how to submit. Porque ele aprendeu a se entregar a Deus. Amen. Amém? I invite you this evening again. Eu vos convido mais uma vez nesta noite. I welcome you for the fellowship tonight. Primeiro dou boas-vindas para vocês todos de terem vindo aqui ter companheirismo. Amen. Amém? We've just had a good time in Schroeder or Schroeder. Nós tivemos um bom tempo em Schroeder.
and Joinville. lá em Joinville também. We'll be leaving for Criciúma tomorrow, God willing. E creio que vamos para Laguna amanhã, Santa Catarina, depois Criciúma. And I covet for your prayers. E eu conto com as vossas orações. Amen. We are waiting upon God. Nós estamos esperando em Deus. Amen. Amém? We don't have a message, but His message. Nós não temos nenhuma mensagem, mas a mensagem dele There is no próprio. one great among us. It's Não tem ninguém Christ. grandão entre nós, só tem Cristo. Amen. Amém? Christ is sitting right É there. Cristo que está sentado aí. Christ is my brother interpreter Cristo que right está here. aqui interpretando no meu irmão. It's all God. É tudo Deus aqui. Amen. Amém? We just want to see how we can benefit from God in different gifts. A única coisa é que queremos ver como podemos nos beneficiar de Deus nos dons diferentes que Ele tem. Amém? Amen. Let's go to the book of Isaiah chapter 59. Vamos para o livro de Isaías no capítulo 59. Verse 17. No verso 17. For he put on righteousness as breastplate, and a helmet of salvation upon his head. And he put on the garments of vengeance for clothing, and was glad with zeal as a cloak. Porque se revestiu de justiça como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na sua cabeça, e tomou vestidos de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo como de um manto. According to their deeds, according he will repay fury to his adversaries, recompense to his enemies, and to the islands he will repay recompense. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários, e recompensa aos seus inimigos. Às ilhas dará ele a sua recompensa. Amen. I'm speaking on the Amém? garments of vengeance. Estou falando das vestiduras da vingança. You may be seated. Vocês podem se assentar. We just follow that in the book of Revelation again. Nós vamos continuar no livro de Apocalipse. The com isso. reason why I'm going to the book of Revelation, E a razão pela qual eu vou ir para o livro de Apocalipse it is because the book of Revelation is the seal, is what seals up the whole plan of redemption. é porque o livro de Apocalipse é o que sela todo o plano da redenção. And the prophet tells us E o profeta nos diz the book of Revelation que o livro de Apocalipse is like the book of Genesis. é assim como o livro de Gênesis. The book of Genesis is where the seeds were planted, O livro de Gênesis é onde as sementes foram plantadas, and the book of Revelation is where the seeds are e o harvested. livro de Apocalipse é onde as sementes são colhidas, é a colheita daquilo que foi plantado. Genesis was a seed book. Gênesis é o livro da semente. Revelation is also a seed book. Apocalipse também é um livro de semente. Today I'm going to speak very slowly. Hoje eu vou falar bem devagar com vocês, amém? Amen. So the book of Revelation, Então o livro de Apocalipse, the prophet tells o us profeta que nos every diz book is tied in the book of que Revelation. todos os demais livros estão atados ao livro de Apocalipse. Ezekiel is there, Ezequiel é encontrado Ezra ali, is there, Esdras, Ruth is there, Ruth é encontrado Jeremiah is ali, there. Jeremias é They encontrado are ali. all in the book of Todos Revelation. são encontrados no livro de Apocalipse. The book of O Revelation livro de Apocalipse, has a messenger. ele tem um mensageiro que é There was encontrado one ali. messenger Tinha um mensageiro ali who was directly sent by God que foi enviado diretamente por Deus to come and reveal the book of Revelation. para que viesse e revelasse o livro de Apocalipse. Amen. Não é? And the book of E Revelation, lá no livro de Apocalipse, it is a prophetic book. você vai ver que ele é um livro profético. And the prophet E said o profeta diz it can only be understood by a prophetic class of people. que vai ser entendido apenas por uma classe profética de gente. So it goes to show if you believe in the book of Revelation, Vai mostrar então que se você crê no livro de you Apocalipse, are a prophetic class of people. é porque você é parte dessa gente da classe profética. It is not an ordinary book. Não é um livro comum. It is a book where all things come to consummation. É um livro onde todas as coisas chegam à sua consumação. Amen. Amém? Now let's read Revelation chapter 1, Agora vamos ler Apocalipse no capítulo verse 1, 9 going downward. a partir do verso 9. I, John, who also am your brother and companion in tribulation and in the kingdom of patience of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos for the word of the Lord, for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. Eu, João, que também sou vosso irmão,
E companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. I was in the Spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice as of a trumpet. E fui arrebatado e fui tomado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, Saying, I'm Alpha and Omega, the first and the last, and what thou seest, write in a book, and send it unto the seven churches which are in Asia, unto Ephesus, unto Smyrna, unto Pergamos, unto Thyatira, unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea. dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, que dizia, o que vês, escreve-o num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. And I turned to see the voice that spake with me, and being turned, I saw 7 golden candlesticks, and in the midst of the 7 golden candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden candle. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. His head and his hairs were white like wool, as white as snow, and his eyes were as flame of fire. And his feet like unto fine brass, as if they burned in a furnace, and his voice as the sound of many waters. And in his right hand 7 stars, and out of his mouth went a sharp two-edged sword, and his countenance was as the sun shineth in his strength. And when I saw him, I fell at his feet as dead, and he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of hell and death. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada de 2 fios, e seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo e fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Amen. Amém? Now, I didn't want to preach. Agora, Just want to teach a little bit. eu não quero pregar, eu quero só trazer um ensinamento. But I want you to realize, Mas eu quero que você perceba when the Lord Jesus Christ was here, que quando o Senhor Jesus esteve aqui, He told the people, Ele disse ao povo, You are blind. vocês são cegos. Had you known the day of your visitation? Se vós tivesseis conhecido o dia da sua visitação, There were people who were waiting for Jesus Christ. porque lembra que tinha gente que estava esperando pelo Messias, pelo And Cristo. He did not come according to the interpretation, Mas a coisa é que ele não veio de acordo com a interpretação deles. but He came according to the Bible. Mas ele veio de acordo com o que a Bíblia tinha dito a respeito dele. Amen. Amém? And Jesus knew what He had come to do. E Jesus sabia para que ele tinha vindo. Amen. Não é? And then we realize Aí você percebe some instances in the Bible. que há alguns incidentes na Bíblia There was a woman que houve uma mulher, por that exemplo, anointed the feet of Jesus aquela Christ que ungiu os pés de Jesus, at one place. lá naquele lugar. Another place we see a woman anointing, pouring oil on the head of Mas Jesus Christ. na outra ocasião você vai ver que uma outra mulher derramou óleo sobre a cabeça de Jesus Cristo. It means Significa que Jesus Christ, Jesus Cristo, which is the word, que é a palavra, must be anointed in a particular place to bring results. ele tem que ser ungido em um lugar determinado para que ele possa produzir resultados. Amen. Amém? You must know which part of the word to anoint. Você tem que saber que parte da palavra que você tem que ungir. Amen. Amém? So the Lord Jesus Christ, Então o Senhor Jesus this Cristo, woman which is a type of the church. essa mulher que tipifica a igreja, Amen. Amém? Is the woman a church? você sabe que a mulher na Bíblia She took the oil and tipifica a anointed igreja. on the head of Foi Jesus ela quem Christ. tomou o óleo e ungiu a cabeça de Jesus Cristo. Amen. Amém? And there was another one that anointed the feet of Mas Jesus teve a Christ. outra que também veio e ungiu os pés de Jesus Cristo. So it goes to show you must understand what part and what stage of the ministry we are in Então tonight. isso mostra
que nós temos que entender em que parte do ministério nós nos encontramos agora à noite. Agora. Amen. Amém? It goes to show Vai you can mostrar. never understand the stage of the ministry Você- until you look at where the anointing is on the body of Christ. Você não vai entender onde você está, a menos que você descubra onde que está a unção no corpo de Cristo hoje. Amen. Amém? So it goes to show Então vai you must mostrar anoint the word que você tem que for ungir the a palavra word to work for you. para que a palavra possa funcionar para você. Amen. Amém? Are we together so far? Dá para entender até There aqui? was a woman when she anointed Jesus, Teve a mulher que quando ela ungiu Jesus, it spoke forgiveness to her. estava se tratando, estava mostrando o perdão que ela estava recebendo. In the house of Simon the Pharisee, Lá na casa de Simão, aquele fariseu, she had very expensive oil ela comprou aquele óleo muito caro and anointed that part of the word, e ela ungiu aquela parte específica da palavra and the word stepped out and forgave her. e aquela palavra imediatamente reagiu e perdoou os seus pecados. Amen. Amém? It goes to show when you stand here before the Isso word, mostra que quando você está aqui, bem aqui diante da palavra, you must, by the grace of God, você tem que, pela graça understand de what Deus, part of the word e- to anoint for the entender word to work for you. qual parte da palavra você tem que ungir para que ela reaja e funcione para você. Amen. Amém? It goes to show our eyes must be open to the part of the word that has the anointing. Vai mostrar que os seus olhos têm que estar abertos para você entender qual é a parte da palavra que você tem que ungir. Amen. Amém? But when God came into this age, Mas quando Deus veio a essa era, the quando age Deus veio a was essa era, blind. eles estavam cegos. Laodicea is blind. Porque Laodiceia So está cega, é people cega. cannot look in the word Então as pessoas não conseguem to enxergar a find palavra out what stage of the para word descobrir it qual o is. estágio da palavra está, se encontra ali. Amen. Amém? So God, number one, He had three needs that were required in this age. Então Deus ele tinha três necessidades que ele requer nesta era. He spoke of three Ele things. fala de três coisas. He said, "You are blind Ele disse para Laodiceia: You você are é wretched. cega, você é miserável and you are e naked." você está nua. You can't imagine a person who's naked Você já imaginou uma pessoa sem roupas and is blind e ainda por cima cega and is poor. e ainda por cima miserável, pobre? So what did God do? Então o que Deus faz? He addressed the need of this age. Deus mostra o que está faltando nessa era. And He said, Aí ele diz: "Come unto me, venha a mim that you may buy gold." para que compres o ouro. Amen. Amém? He was the one who was going to sell you the gold. É ele aquele que tem o ouro para te vender. He said, "Come, I give you the eye salve Ele that disse, you may see. venha e compre o colírio para que você comece a enxergar. Come, I give you a garment that Vem- you may cover your Venha nakedness." que eu te dou uma vestimenta para que você cubra a sua nudez. Amen. Amém? So there are three great needs to come out of Laodicea. Há You três must have three things: Coisas que você precisa conseguir para você sair inteiramente de Laodiceia. the garment, Primeiro a vestimenta, gold, o ouro and the eyes. e também o colírio para os olhos. That is the need for this hour. É a necessidade para essa hora. What is the gold? E o que é o ouro? Gold is the deity. Ouro é a deidade. Amen. Amém. So this age must have a manifestation Então of essa deity himself era coming down. tinha que Amen. ter a manifestação da deidade para que pudéssemos pegar a Amen. deidade. Because that is deity coming down. Porque o que veio a nós, o que desceu foi a deidade. Amen. Amém. You cannot come out of the age Você without nunca the vai sair manifestation da of era deity. se não houvesse primeiro a manifestação da deidade. Am I too loud? Será que estou falando muito alto? Let me go to where I began. Então vamos voltar para o nível que a gente And the está. other need is the garment. A outra necessidade é a vestimenta. But the prophet said, Mas aí o profeta diz: God is going Deus vai, to crown my ministry Ele vai coroar meu by ministério allowing me to take the cloth of the ao word me permitir tomar a vestimenta da palavra, and ele diz, clothe his e bride. vestir a sua noiva, ele diz. Amen. Amém? So Brother Branham comes with that garment Então, irmão Branham é quem veio carregando a vestimenta to clothe the para bride, entregar, para vestir a to noiva, take away your para que nakedness, você fosse coberto e to tirasse a bring sua you nudez, into a union with the Lord Jesus Christ. processe então a união com Jesus Cristo. Amen. Amém? But now we are blind. What do we need? Mas agora ainda estamos cegos e o que precisamos? We need the eyes to see. Precisamos dos olhos para enxergar. Amen. Amém? So that we can look at the word Para que pudéssemos olhar para a and palavra understand what stage of the word is the Lord Jesus e Christ. que pudéssemos entender em que estágio da palavra nós estamos bem agora. And what is the eye?
E o que é o olho? The prophet tells that the eye is a prophet. O profeta diz que os olhos é um profeta. Amen? Amém? So we don't have the eyes of our own. Então nós não carregamos olhos de nós When we mesmos. have the prophet, Quando nós temos um profeta, we have the eye. aí temos os olhos para poder enxergar a palavra. Amen? Amém? When we have the garment, Quando temos a when we vestimenta, have the word, we have the garment. quando temos a palavra, nós temos a vestimenta. And then God descends as deity itself. Aí Deus desce ele mesmo como a sua própria deidade. Amen. Amém? To make us break poverty. Para que possa nos tirar dessa pobreza, dessa miséria. Amen. Amém. So when we look to the word through the eyes of the prophet, Então quando você consegue olhar a palavra através dos olhos do profeta, then we are not blind. então você deixou de ser cego. Then we know where we Então are. você sabe onde é que você está Then parado. we can look at the word Então você consegue enxergar a and palavra. understand the present você- ministry of the word. Você consegue entender o presente ministério, estágio do ministério da palavra. Amen. Amém? We can look at the word Você pode olhar para a palavra and can be able to tell what stage of the e word você it pode is. enxergar em que estágio você se encontra na palavra. Amen. Amém? So we find as we go back to our scriptures, Então, ao voltarmos às escrituras, nós vamos ver. now that we have the eye, Agora que temos o olho, we want to look at the head of the Lord Jesus agora Christ. queremos finalmente dar uma olhada na cabeça de Jesus Cristo. Amen. Amém? When we look on the head of Jesus E quando Christ, você olha a face, a cabeça de we Jesus see Cristo, something on that head, você vai enxergar algo na cabeça and that dele. thing tells us what stage of redemption E é we isso are. que está denunciando em que estágio da era nós já estamos. Amen. Amém? And then we look in the book of Aí Revelation. você olha no livro de Apocalipse, We find John telling us, você vai ver que João nos diz I was in the Spirit in the Lord's day. que ele diz que ele estava no Espírito no dia do Senhor. The prophet tells Aí o us, profeta diz assim, you cannot do anything outside the Spirit. que você não vai conseguir fazer nada se você não estiver no Espírito. You must get in the Spirit Primeiro to você do tem que anything. entrar no Espírito para conseguir fazer coisa alguma. If you went to a place and people are dancing, Se você fosse num lugar e as pessoas estiverem dançando, you don't just get there and start dancing. você não começa a dançar. You go there first Você entra lá primeiro. to get in the Você Spirit. primeiro entra no espírito daquilo ali. Amen. Amém? You listen to the music, Você começa a escutar a and música. after listening to the E music, depois que você escuta a música, maybe you begin with talvez your leg, você começa com o seu pé, batendo no seu pé. and then with your head, Depois começa a balançar a and then you cabeça. start clapping. E depois você começa a bater And then you start palmas. dancing. E depois você começa a You've dançar. entered into the Spirit. Significa que você entrou dentro daquele espírito. Amen. Amém? So John was in the Spirit in the Lord's day, João estava no espírito no dia do Senhor. and he said E ele está dizendo. he describes what he saw. Ele começa a descrever aquilo que ele estava vendo. This thing he saw, E esta coisa que ele viu. he had never seen them with the Lord Jesus Ele Christ. não tinha visto, nunca tinha visto aquilo com o próprio Senhor Jesus que ele tinha He dado. didn't know these things existed. Ele nem sabia que aquelas coisas existiam. Amen. Amém. He even did not know that was Jesus. Ele nem sabia que era o próprio Jesus aquilo que ele estava vendo. Until when Jesus said, Até que Jesus disse. I was once dead and I'm alive Ele disse assim, forevermore. eu sou aquele que estava morto, mas agora vivo. Then he realized Aí ele also, this percebeu. is Jesus. Falei, esse é Jesus então? The one I was leaning in his bosom. Aquele mesmo que eu me escorava no seu ombro? It goes to show Mostra então, meu there irmão, is a degree of the knowledge of que Jesus. existe um grau no conhecimento de Jesus Cristo. Always higher. Sempre vai crescendo. Amen. Amém. When John saw this man, Quando João viu este homem, he said he fell down like a dead man. ele disse que ele caiu como um homem morto. Jesus was dressed differently. Jesus estava usando uma vestimenta diferente lá. His hair was white. Ele disse que seu cabelo era branco como a lã, His eyes were like flames of fire. os seus olhos eram como chamas de fogo, Out of his mouth issued a double-edged sword. e da sua boca saiu uma espada de dois gumes. And John is describing the attire and the garment of E agora this man. João começa a descrever toda a vestimenta, tudo que ele estava vestido. Are we together so far? Dá para entender até aqui? Amen. Amém? Now he's saying the feet is like brass. Ele disse, os pés eram como bronze. And then Aí ele he's diz, saying ele fala this Jesus, que este Jesus, he had his belt or the girdle. que ele tinha o seu cinto, It was not at the waist. não estava mais à It cintura, was right here at the paps. mas que estava mais elevado acima até aqui no peito. Amen, amen. Amém? Now in the Old Testament, Agora, no Velho Testamento, a priest was supposed to be dressed in a particular way o sacerdote ele tinha que se vestir de uma maneira determinada antes que entrasse lá. before he entered the Holy of Holies Antes to que ele offer atonement. entrasse no lugar santíssimo para oferecer a expiação. Amen. Amém? But now
John is seeing, Mas agora o que João está vendo, when the priest entered in there, quando o sacerdote entrava lá, he has his girdle at the waist. agora ele tinha o seu cinto no seu peito. Hallelujah. Amém? But when he's seeing Jesus, Mas quando ele viu Jesus, he has the girdle up here. ele estava mais para cima, ele tinha na sua cintura e agora estava mais para cima. When Jesus left the earth, Quando Jesus deixou a terra, he died as a lamb. ele morreu como um cordeiro. Amen. Amém? Went to heaven as a priest. Ele subiu ao céu como um sacerdote. Amen. Amém? So a priest in the Old Testament represented another priest, which was Jesus. Um sacerdote no Velho Testamento, ele estava representando o sacerdote que é Jesus Cristo. Amen. Amém? So Jesus had to fulfill the part of priesthood. Então Jesus teve que cumprir a parte do sacerdócio. Listen to me. Ouça só. The reason why the Hebrews missed Jesus, A razão pelos quais os hebreus não enxergaram Jesus they expected a king, é que eles esperavam um rei, but the person that came mas essa pessoa que veio was a priest. era um sacerdote. Amen. Tá vendo? So they were blinded to see the redemptive part of Jesus. Então eles estavam cegados para ver a parte redentora da palavra em Cristo. Are we together? Dá para He entender? cannot be a king before he become a priest. Ele não pode ser rei sem antes ele passar pelo sacerdócio. So they failed to see that part of the ministry. Então eles falharam, eles perderam toda essa parte do And that's what they ministério. were asking him. E é por isso que viviam Is perguntando this para the ele: time you'll now surrender the kingdom to Israel? é essa hora que tu tomarás o reino para Israel? Even the disciples didn't Os know. próprios discípulos não sabiam. But there was a part he was supposed to offer the sacrifice as his own body. Mas tinha uma parte que ele também tinha que oferecer o sacrifício sendo o seu próprio corpo. Amen. Amém? And to go and offer blood in the mercy seat of God. Para que fosse oferecer o sangue no trono de misericórdia de Deus. Before he talks about the kingdom coming. Antes de falar na vinda do reino. So what John is seeing here, Então o que João estava vendo he's seeing aqui, someone he didn't know he existed. ele estava vendo algo que ele nem sabia que existia. He's seeing a man with white hair. Ele está vendo um homem com a cabeleira branca. Our prophet E o nosso profeta, asked Brother Jack Moore, ele perguntou ao irmão Jack Moore. how come the Lord Jesus Ele was disse- 33 years when he Ele died, disse, mas como que pode Jesus ter 33 anos quando ele morreu? but he has white hair in the book of Mas Revelation? quando João viu ele no livro de Apocalipse, ele estava com Jack cabelo branco. Moore never answered him well. Jack Moore não conseguiu responder para ele Amen, direito. amen, amen, amen. Não é? But Jesus, Mas came Jesus- and revealed to the prophet, Ele mesmo veio e revelou ao profeta. the white hair Ele disse, a cabeleira branca he was significa not a priest. que ele não era mais sacerdote, He was a judge. mas que agora ele estava na função de juiz. Praise the Lord. Louvado He seja was Deus. not a priest, he was a judge. Ele não era sacerdote, ele era um juiz ali. So Jesus is a priest, Então Jesus é um sacerdote, he's a judge, ele é um juiz and he's a king. e ele também é rei. Amen. Amém? When these people, Quando essa gente, hallelujah, aleluia, in the book of no Revelation, livro de Apocalipse, when the four living creatures were worshiping Jesus, quando as 4 criaturas viventes estavam adorando Jesus, they spoke holy, holy, holy 3 eles times. falavam santo, santo, santo 3 vezes. Holy in the body, Santo no corpo, holy in the santo no spirit, espírito and holy in the e soul. santo na alma. And that is the message that is being brought to us. E esta é a mensagem que veio a nós. Holy in the body, Santidade no corpo, Holy in the spirit, santidade no espírito and holy in e the soul. santidade na alma. That is holiness in the three É realms of a santidade human being. nas 3 dimensões de um ser humano. Amen. Amém? Now the Bible says Agora a Bíblia diz: they were worshiping the Lord that was, eles adoravam o Senhor que era, the Lord that o is, Senhor que é, and the Lord that is to come. é o Senhor que há de vir. So there are 3 manifestations Então of the há same 3 manifestações de um God. The Lord Deus. that was, Aquele Senhor que the era, Lord that is, que é o mesmo Senhor que é, and the Lord that is que é o to mesmo come. Senhor que ainda há de vir. Amen. Amém? So we are not in the Lord that was. Nós não estamos adorando aquele Senhor que The era. Lord that was, O Senhor in que the era 7 church ages. É aquele que se manifestou nas 7 eras da igreja. Amen. Amém? Luke 17 is not the Lord that was. Lucas 17:30 não é o Senhor que era. And the Lord that is to come. E o Senhor is que in há de the vir millennium as a ainda king. está para vir no milênio sendo um rei. Are we together? Dá para entender? So between the Lord that was Mas entre o Senhor que era and the one that e o will come, Senhor que há de vir, there is the Lord that is. existe um Senhor que é agora. Amen. Amém? So we must know the Lord that is. Então devemos conhecer o Senhor que é agora. Amen. Amém? I'm trying to bring it back together. Eu estou tentando colocar essas coisas The juntas. Lord that was a priest. O Senhor que era foi sacerdote. The Lord that is to O come Senhor que há de vir is a king. é rei.
Amen? Amém? The Lord that E o is Senhor que é agora, is a prophet. ele é um profeta. Amen? Amém? That is Luke 17:30. Lucas 17:30, o cumprimento. Those are the offices of God. in Estes the são os plan of ofícios de redemption. Deus dentro do plano da redenção. Are we together? Dá para entender? Amen? Amém? So the Lord that was the lamb. Então o Senhor que era, o cordeiro. The Lord that is O Senhor the eagle. que é a águia agora. The Lord that is to come E o Senhor is que há the de lion. vir é o leão. Amen? Amém? We are living Nós in the estamos ministry vivendo when he is the eagle. Entre eles, ou ele sendo a águia agora mesmo. Amen? Amém? And there are people living when he was the lamb. Mas tem gente vivendo quando ele ainda era o cordeiro. Are we together so Dá far? para entender até aqui? So John says, I was in the spirit in the Lord's day. João disse que estava no Espírito no dia do Senhor. And the prophet says in Patmos vision, E o profeta disse na visão de Patmos, na mensagem, the prophet o says, profeta diz, let us read a little further. vamos ler um pouquinho mais, A golden candle was about the path. That's right. sobre o seu peito estava, ok. O cinto dourado estava no peito, é verdade. And he says, now let us watch him just a little further. E ele disse, vamos dar uma observada um pouquinho mais. And then let me just jump a little bit. E eu vou pular um pouco. Did you notice him? Vocês notaram ele? He was not a priest during this time. Ele não era um sacerdote durante esse tempo que ele viu ali. Amen? Amém? O When profeta- John saw him, he was not a priest. Quando João viu ele, o profeta está dizendo, ele não era um Neither sacerdote. was he a king. Mas também não era rei. He was a judge. Mas sim um juiz. When a high priest went into the sanctuary, went in to minister to service, Quando o sumo sacerdote entrava no santuário para ministrar, he tied himself around the waist. ele se amarrava na sua cintura. Amen? Amém? But here he comes out walking out with the cattle tied around the top. Aí, quando ele... Yeah. Walking up E ele saía com a... with the cattle up. Ok. Ele saía amarrado ou com o cinto mais acima. And the prophet E says, o profeta diz... what is it? E ele disse, o que é tudo Attorney. aquilo ali? Um advogado, A judge. primeiro, quando ele entra, e um The- juiz quando ele sai. The judge with this sash over his shoulder. O juiz com o juiz com a sua cobertura na cabeça ou com a sua cobertura colocava sobre os ombros. Not down as a priest. Ele não usava mais aqui embaixo como o sacerdote usava. That shows he wasn't in priesthood now. Isso mostra que ele não estava no seu sacerdócio ali quando ele viu ele. John went all the way over into the Lord's day and saw him coming as a judge. E João foi no dia do Senhor e viu a sua vinda vindo como um juiz. So what John saw Então o que João viu mesmo? was a vision. Ele viu uma visão. What did he see on the head of Jesus? E o que ele enxergou na cabeça de Jesus? He saw a wig. Ele viu uma cabeleira, Amen? que é uma peruca, tipo But uma a priest peruca. had a mitre. Mas você lembra que o sacerdote ele tinha a mitra na cabeça dele. A king has a crown. E você sabe que o rei tem uma coroa na cabeça dele. So there are three things on the head of Jesus. Então tem três coisas que estão na cabeça de Jesus, que tem na cabeça de Jesus. When Quando Martim, when the devil came to Martin, quando o diabo mesmo veio a Martim, he came to Martin with a crown on his head. ele já chegou com a coroa na cabeça. And Martin looked at him. Aí Martim deu uma olhada para ele He asked him, where did you get the e crown? falou, onde é que você arrumou isso aí? According to the scripture, Porque I'm de supposed acordo to com as crown you. escrituras, eu que ia te coroar. Amen? Amém? So he looked at the way he was dressed. Então ele deu uma olhada do jeito que ele estava vestido. And he knew this is not the time Ele, for disse, that. ele falou, não é a hora disso aí acontecer. Amém? So when we look at the head of Jesus Então quando Christ, nós olhamos a cabeça de Jesus when Cristo, John saw him, quando João viu ele, he saw a judge. ele viu um juiz. Amen? The way he was Amém? dressed, E a maneira que ele estava vestido, The com a garment was for peruca, a judge. Listen e to toda a vestimenta era de um juiz. O que ele estava na He cabeça was era not a de juiz. king. Ele não era He was a rei, judge. ele era um juiz ali. and the prophet said he was transported. E o profeta disse que João foi transportado para aquele dia. He Amém? was transported. Ele foi transportado And para what aquele he dia saw was a vision. e ele estava vendo a visão daquele dia. But there must be a people Mas tem que ter um povo on earth que está na terra, that will live que sairia to see what
John saw as a vision. que sairia para ver exatamente em realidade aquilo que João viu como uma visão. Amen. Amém? What did John saw as a vision with the white on his head? Aquilo que João viu como uma visão com a peruca branca na sua cabeça. Amen. Amém? There will be a people who live to see him. Mas haveria um povo aqui que viria aquela realidade daquela visão. White hair on his O head. mesmo com a cabeleira branca na sua cabeça. And when they see that, E quando eles vissem isso, they will understand this the time of judgment. eles entenderiam que esse é o dia do juízo. Amen. Amém? And when they look at the way this man is dressed, E quando eles vissem qual era a vestimenta desse homem, these are the people who will be in the Lord's day. é esse o povo que se encontraria no dia do Senhor. Amen. Amém? So the Lord's day is not a Sunday. it's Então o not dia a do Senhor não é um It's domingo, not não a é Sunday. sexta, não é sábado. Amen. Amém? The Lord's O dia do day is Senhor the time when he returns é a hora que ele as a volta judge. sendo o nosso juiz. Amen. Amém? And when you see him, E quando você visse the ele, presence of this man a presença deste homem is mightier than any other thing you've ever é mais seen. poderosa do que todas as outras coisas que você já viu até hoje. John had stayed with this man for a long time. João tinha estado com este homem por tanto tempo, But when he saw this manifestation, mas quando ele viu essa manifestação desse homem, this is one desse man mesmo who homem, cried when Lazarus was dead. esse mesmo homem que chorou quando Lázaro morreu, But this time his eyes mas dessa vez os olhos are like dele flames of fire. não era daquele jeito, era como chamas de fogo. His voice is like voice of many waters. A sua voz era como a voz de muitas águas. There are people on earth that will truly see that manifestation. Há um povo na terra que verdadeiramente reconheceria aquela manifestação. Amen. Amém? And there are people who will see his wife, his hair, cabello, E haveria um povo que veria seu cabelo branco, become a cabello branco. a sua cabeleira branca. And when they see E that, quando eles vissem aquilo, they will know how to relate with him. eles saberiam como é que deveriam se aproximar dele. Amen. You Entende? relate with him Você tem que se aproximar dele depending on the revelation you see about him. de acordo com a revelação que você tem que ter de quem ele é naquela hora. Amen. Amém? So what God has anointed for your day Então aquilo que Deus ungiu para o seu dia, is the basis of your worship for him. aí está a base para a sua adoração para aquela pessoa. If you are not worshiping according to the way he has his present stage, that worship is in vain. Se a sua adoração não está de acordo com a apresentação dele nesta hora, a tua adoração é em vão. Now listen to me. Agora ouça só. This Lord Jesus, Este Senhor when Jesus, he's entering the office of a judge, quando ele entrou nesse ofício de it is juiz, a dangerous time. agora é uma hora muito perigosa. Amen. Amém? We are talking about the garments of vengeance. Nós estamos falando dos vestidos da vingança. And that's what we find in the book of Isaiah 59. E é isso que você viu no livro de He Isaías, said, capítulo I'm now 59. going to be dressed in the garment of vengeance. Ele disse: agora eu estou pondo os meus vestidos de vingança. Amen. Amém? It says, Está dizendo, are we together so far? dá para entender até aqui? So the garment of vengeance, Então os vestidos de vingança, number one is the white hair. número 1 na cabeça dele tem a peruca branca. Amém? Amen. Amém? The cattle is up here. Depois aquilo que estava na cintura dele não está mais embaixo, mas é He mais has para cima do juiz. A double-edged sword. E não só isso, mas ele está carregando uma espada de 2 gumes. His eyes like flames of fire. A outra coisa é que seus olhos têm chama de fogo agora. His feet like brass. A outra coisa é que seus pés têm aparência de bronze. That is judgment time. É juízo dos pés à cabeça. Amen. Amém? People must take sides now. É a hora do povo tomar lado certo agora. Amen. Amém? And when you look at the head of E Jesus, quando você ver a cabeça de Jesus, it is not the same eyes that squeeze tears in the death of não é Lazarus. os mesmos olhos, ou não é aqueles olhos que que saíram lágrimas por causa de It Lázaro, is a mas time of war. é uma hora de guerra. It is a time of É war. uma hora de guerra. And he's coming to call the people. E ele veio aqui para chamar o povo. Listen to me. Amém. Listen Ouça, to me. ouça agora. And the people are blind to the present ministry E of the Lord o Jesus. povo estando cegado para o presente estágio do ministério de Jesus nessa hora. The Lord Jesus O Christ, Senhor Jesus Cristo, when he manifested himself in this hour, quando ele se manifesta nesta hora, I want to talk about 3, 4 things right eu there. quero falar umas 3 ou 4 coisas The aqui. prophet tells O us, profeta nos diz out of the ages comes the seals. que das eras vêm os selos. That's the first page of the church age book. Está na primeira parte do livro das eras. Out of the ages comes the seals. Que das eras vêm os selos. Out of the seals come the E trumpets. que dos selos vêm as trombetas. Out of the trumpets come the vials. E que das trombetas vêm as taças. All those things are stages of the plan of E redemption. todas essas coisas são estágios do plano da redenção. Amen.
Amém? The ages is the designated time As eras são pontos ou são tempos apontados, that designados, God is giving mercy to a people. onde Deus está entregando misericórdia para o povo. Amen. Amém? And the seals Aí os selos is the mystery of the names of those people in that particular age. é o mistério que contém os nomes de cada um que foi encontrado dentro de cada uma das eras. And the trumpet, E as trombetas, in one way, is the war em uma das maneiras, é as guerras. that goes on when they are catching the mystery of their own name. Que acontece quando cada um desses povos estão pegando seus nomes, When recebendo they seus get the nomes, mystery of their ou own recebendo name, o mistério dos seus nomes. E quando eles they see recebem o how mistério, Christ died for them. eles veem como who dies? Christ. Como Cristo morreu por eles, And the name is put under the blood. e o nome deles é posto debaixo do sangue dele. And what is the vial? E o que é a taça? The vial is the judgment to the people that have rejected the A message. taça é o julgamento que cai naqueles que não aceitaram o nome dele naquele dia, a misericórdia dele naquele dia. Amen. Amém? So Christ had to come Então Cristo tinha que vir and show us para nos mostrar the plan of redemption o plano da redenção in the book of Revelation. no livro de Apocalipse. Amen. Amém? So Jesus coming as a judge. Então Jesus vindo como um juiz The agora. Bible tells us what we've read in the book of Isaiah. A Bíblia nos diz aqui, como vimos no livro de Isaías, I just want to move a little bit fast. eu quero só ir um pouco mais rápido. Okay, that's fine. In the book of Isaiah, No livro de Isaías, it says diz assim, he's going to come with the garments of vengeance. que ele viria com os vestidos de vingança. That is a judge coming with vengeance. Então é um juiz que está carregando a vingança nele. And the word vengeance E a palavra vingança is not an ordinary word in the Bible. não é uma palavra comum na Bíblia. The word vengeance is a family relationship word. A palavra vingança está ligada a um relacionamento familiar. Amen. Amém? I'm too fast. Let me go slow. Acho que eu estou indo muito rápido, né? The word vengeance in the Bible A palavra vingança na Bíblia is not não é a word like I'm from Kenya não é uma palavra como eu sou do Quênia and I found Pastor Jogler. e eu vejo o irmão Joglair, o pastor Joglair, e ele talvez bateram nele ou alguém bateu nele. Okay, that's fine. And then I stand in E eu me paro and I want to defend him. porque alguém bateu nele e eu quero defender ele. Maybe kill the people that killed him. Ou talvez matar aquele que matou ele. That is not vengeance. Isso aí não é vingança. Vengeance in the Bible Vingança na Bíblia was a provision é uma provisão that God allowed que o próprio Deus permitia for a close relative para um familiar próximo to come and avenge the blood of his relative. que vingasse o sangue do seu parente. Did you hear me? Você ouviu o que eu falei? The person who had a right to avenge A única pessoa que tinha direito de vingança, in the scriptures segundo as Escrituras, was a person who related é uma pessoa que tenha parentesco to the person who died. com a pessoa que foi morta. So when God is using the word is coming in the vengeance, Quando está usando a palavra aqui que ele vem com vingança, ele está nos mostrando que eles têm relacionamento, que ele tem parentesco. Just use this one for now. so I'll not move, okay? Não vou me mexer agora, né? I'll stay right here. Like the story of Mas Abner a história de Abner and Joab. e Joabe. Abner killed the brother of Joab. Vocês sabem que Abner matou o irmão de Joabe. And when you killed a brother E quando você matava o irmão by accident, por acidente, God created the cities of refuge. Deus criou cidades de refúgio para isso. And you are supposed to run in the city of E refuge você tinha que sair correndo para a cidade de refúgio, from the brother lá fugindo do irmão, of the one you've killed. daquela pessoa que você tinha matado. That brother E esse irmão, was called ele era chamado
avenger of blood. Ele era chamado do vingador de sangue. What was he coming to do? E o que ele vinha fazer? To avenge the blood of his brother. Ele estava vindo atrás dele para vingar o sangue do irmão derramado. This is the plan of redemption. Esse é o plano da redenção aí. So when the children went to play out there, Então, quando as crianças saíam para brincar, their mothers told them, as mães falavam: if you had an accident, se você tiver um acidente, you must know the cities of refuge. você tem que saber onde é que fica a cidade de There refúgio. was Ramoth Gilead, Tinha Ramote Gileade, there was Hebron, tinha Hebron, Golan, tinha Golã, Gedesh, tem Gadesh, Beza, e depois tinha Becha, eu acredito And que é, Beres. Baixa e as outras. Amen? Amém? I want to use Brother Neville as an example. Eu vou usar o irmão Neville como exemplo. I was working with Brother Neville, Se eu estivesse trabalhando com o irmão Billy and by e accident, por acidente he gets killed. ele fosse morto no trabalho, I was not supposed to stop there eu não tinha que ficar parado ali and explain. e explicar, dar explicação. Because Eliezer, Eliphaz, Porque Eliezer, o Elifas And e o Marco Marcos, will come after me. eles podiam vir atrás de mim. Amen? Amém? Not Giuliani. Não o Guilherme. Because Giuliani is not related. Porque o Guilherme não tem parentesco com ele. Not Ishmael. Não o Ismael. Because Ishmael is not related Porque to o irmão Mary. Ismael não tem parentesco com o irmão Billy. Do you understand? Você entendeu como funciona? Do you understand? Você entendeu? It is God who said it will be the brother of the one killed who will come to avenge É Deus the que blood. disse que tinha que ser o irmão do morto que tinha direito de vingança. And God lives by his own E laws. Deus deixou através das suas próprias leis. Amen? Amém? So marriage Então o casamento, was a family thing. o casamento é uma coisa obviamente familiar. Redemption was a family thing. Redenção também é familiar. And avenging the blood was a family E thing. vingar o sangue também é uma coisa familiar apenas. Amen? Amém? So if you killed, I killed Brother Neville, Então se eu matasse o irmão Billy, his brother would come with a sword. o seu irmão podia vir com a espada. He had to put on the garments of vengeance. Ele tinha que se vestir com a Hallelujah. vestidura de vingança e vir atrás. Amen? Amém? He was supposed to dress like somebody going for war. Ele tinha que se vestir como se fosse alguém mesmo que estivesse buscando vingança, He morte. wants to find out who killed my brother. Ele vinha para descobrir, ver quem é que tinha matado, And you are running. e você tinha que sair correndo. Where are you going? Onde é que você está indo? To the city of Você refuge. estava fugindo para a cidade de refúgio. Amen? Amém? When you enter the city of refuge, Quando você entrava na cidade de refúgio, you stood on the altar você tinha que se parar no altar and you spoke to the high e priest você falava com o sumo that sacerdote it was an accident. e você explicava para ele que tinha sido um If acidente. he listened to you, find out it was an accident, Se ele se acreditasse em você que tinha sido um acidente, you would stay there until his death. When the high priest dies, Ele- then you are free. você tinha que ficar lá até que o sumo sacerdote morresse. Quando ele morresse, você estava livre. Amen? Amém? But if he doesn't die, Mas se ele não morresse, you will remain there você não until he podia dies. sair dentro da cidade até que ele morresse. But when he died, Mas quando ele morresse, his death meant your freedom. a sua morte significava a sua liberdade. Amen. Amém? That's why the Lord Jesus Christ came. Foi para isso que o Senhor Jesus Cristo Being veio. the high priest. Ele sendo o sumo sacerdote, amém? He knew how innocent we were. Ele sabia da nossa inocência. And we came to him. E nós viemos correndo a We ele. confess. Nós confessamos a ele. Amen. Amém? But we are not yet free. Mas nós não poderíamos ser livres Amen. Amém. But when he dies, a menos que ele morresse. now you are free. Agora você está livre. Because his death Porque a sua morte meant your freedom. significa a sua liberdade. Amen. Amém? His death meant your freedom. A sua morte significa a sua liberdade. There was no sentence over your head. Agora não tinha mais sentença sobre a sua cabeça. You could walk to Curitiba. Você podia vir a Curitiba. Amen. Amém? You could walk to Itaquaquecetuba. Você poderia ir para Iquaquecetuba. You could walk to Indaiatuba. Você podia ir para Indaiatuba. There was no sentence. Não tinha nenhuma sentença que Why? podia te pegar. E por quê? The high priest Porque o died sumo with sacerdote your death sentence. tinha morrido com a sua sentença de morte com ele. Amen. Amém? But that was only Mas isso era só God put that plan there Deus colocando este plano aí to show you para mostrar para você God does not justify an innocent dying. que Deus não justifica a morte de um inocente. He gave him a chance. Ele dava uma chance para ele. Amen. Amém? Because there was the avenger of blood. Porque viria o vingador de sangue. In both ways it was revealing Christ. E dos dois lados estava revelando Cristo. Are we together so Dá far? para entender até aqui? You remember how Job killed Abner? Você se lembra como que Joabe que matou Abner? Abner was in the city of refuge. Abner estava dentro da cidade de And he refúgio. was lured to walk out. E ele foi ludibriado a sair para fora primeiro. And then Abner
pierced him E, under the lá fig tree. fora da cidade, Abner veio sorrateiramente e enfiou a espada na sua quinta costela. Because Abner had killed the brother of Joab. Porque Abner tinha matado o irmão de Joabe. And David started crying. E Davi chorou. He said, how diest thou, Abner, like a fool? E ele disse: Abner, como que você morreu como um tolo? Did they tie your hands and your legs? Eles não amarraram nem suas mãos e pés. Why was he saying that? Por que ele estava dizendo Because assim? David could not condemn Joab. Porque Davi não podia pronunciar juízo contra Joabe. Because Joab had a scriptural right to avenge the blood. Porque Joabe tinha o direito de escritura para vingar o sangue fora da cidade. And Abner was supposed to stay in the city of E refuge. Abner, se ele tivesse lembrado, ele não podia deixar a cidade de But refúgio. Abner stepped the city of refuge, Mas which ele, is the word. ele for us. saiu da cidade de refúgio, que para nós é a palavra. Amen. Amém. The city of refuge is the name of the Lord. A cidade de refúgio é o nome do Senhor. And the name of the E o nome Lord do Senhor is our hiding place. é a nossa fortaleza, a nossa. When you step E outside, quando nós saímos para fora, the avenger of blood will aí o kill vingador you. de sangue vem e te mata. And you die the death of a fool. E você morre a morte de um tolo. Why you a fool? Por que você é tolo? You left the city of refuge. Porque você foi sair da cidade de Where you are refúgio. supposed to hide in the word O of lugar que God. você tinha que se esconder dentro da palavra de Where Deus. there is the high priest, Onde tem um sumo sacerdote, the Lord Jesus que é o Christ, Senhor Jesus Cristo, revealed in his own word. que é aquele que revela a When sua you própria step palavra. outside there, Mas quando você dá um passo para you are fora, stepping outside the boundaries of você the está word. saindo dos limites da palavra. And there is judgment out E a there. única coisa que tem lá fora é juízo em cima But de você. here there is peace and Mas aqui communion. dentro tem paz e comunhão. Amen? Amém? Let me just move to the other side. Vamos olhar o outro lado. So the avenger of blood Então o vingador de sangue, had a right ele tinha direito to kill. de matar. He had a right Ele tinha direito to avenge the blood of his brother. de vingar o sangue do seu irmão. He was somebody who was asking, Era alguém que pedia: I can't stay here. não vou ficar aqui. I can't see Neville. Não vou. Neville, my brother. No Neville, meu irmão. He died. Ele morreu. Who killed him? E quem que matou ele? And he knows it's Simon. E ele sabia que era So o Eliezer era o is Simon. coming Então with a sword. Eliezer podia vir com a espada. He's coming. Ele podia vir He's dressed with the garments to revenge. e ele vinha vestido com as vestiduras de vingança. Just be quiet. Dá para ficar quieto, né? And God says, E Deus diz: do not revenge. não vingue. You. Não vingue. Vengeance belongs to me. Não vingue eles, porque a vingança pertence a mim. Amen. Amém? How does vengeance belong to the Lord? Como é que a vingança pertence ao Senhor? He's not related to us. Se ele não tem parentesco conosco. Hallelujah. Amém? I want you to imagine. Eu quero que você imagine. Brother Neville is dead. I'm sorry for using him for a long time. O irmão Neville, se ele morresse, me desculpe por usar ele o tempo todo, mas But he's the closest. é o mais perto aqui, né? Or Brother Fernando. Ou o irmão Fernando, Or the co-pastor. ou o co-pastor. Amen. Amém? Now he dies, and in that family there is no kinsman. E se ele morresse e em toda a sua família não se encontrasse um parente redentor, If the pastor did not have any other sons, se essa pessoa, o pai dele não tivesse um outro we shall filho, go looking for the cousins. então tinha que procurar os sobrinhos. Amen. Amém? We'll go looking for sobrinho and sobrinha. Você tinha que procurar os primos, as primas, sobrinhos, sobrinha. So God, Então Deus, hallelujah. amém? God, Deus, when we died, quando nós morremos, when we committed sin, quando nós cometemos o when the pecado, devil killed us, quando o diabo nos matou, we did not have nós não tínhamos a person in our family. dentro da nossa família To uma pessoa avenge the blood. para vingar o nosso sangue. We did not have a person in our Não tinha family. ninguém que podia fazer isso The na nossa devil família. managed to kill us Porque o diabo conseguiu matar a nós by unbelief in the word of God. através de descrer a palavra de Deus. We never had an avenger. Nós não tínhamos dentro de nós mesmos, na nossa família, um vingador. Hallelujah. Amém? But Jesus, Mas Jesus, when God came into flesh, quando ele se fez carne, Deus he se fez became carne, now the avenger of ele blood. se tornou o nosso parente vingador In de our sangue. family we have an avenger Dentro of da blood. nossa família nós encontramos um parente que podia vingar. That's why John is saying É now por isso dressed. que João viu ele vestido assim. He's coming to ask, Ele veio para pedir: what happened to my brother? cadê meu irmão? What happened to my, amen? Amém? That's what it's called judgment. É isso que se chama juízo.
Are we together? Dá para entender até aqui? Amen. Amém? It is not just God killing. Não é sair aí matando, It is because a relative of his died mas in the é porque Garden of um Eden. parente dele morreu lá no Jardim do Éden. And he was called Adam. E ele era chamado de Adão. But Adam had a brother Mas Adão teve um irmão called the second Adam, que é chamado de segundo Adão, which is the Lord Jesus que é o Christ. nosso Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém? So what does he come for? E para que ele veio aqui? He comes to find out Ele veio para descobrir who killed the word in the quem beginning. matou a palavra lá no começo. Who produced death? Quem é que produziu a morte lá no começo? Amen. Amém? That's why he has now the garments É of vengeance. por isso que agora ele está Hallelujah. vestido com as vestimentas da vingança. Amém? He's coming to avenge the blood. Ele veio para vingar o sangue derramado. And that's what the Bible says. E é o que a Bíblia diz. Do not revenge. Não vingue, Vengeance belongs to porque me. a vingança pertence ao You Senhor. don't have to do it. Você não precisa fazer, Because now in our family, porque agora dentro da nossa we família have a Joab. nós temos um Joabe. We have a Joab now. Nós temos um Joabe, Who can come um Joabe que pode and vir make sure. e certificar de que o sangue, Amen. Amém. The death that happened in the family. que é aquela morte que aconteceu dentro daquela família, Praise the Lord. louvado seja Deus. Short time to finish. Falta pouquinho tempo para terminar, né? Amen. We are trying to it's a big message, trying to compress it together. Estamos tentando compactar uma grande mensagem, Não, fazê-la listen bem to me. pequenininha, amém? When Cain killed Abel. Quando Caim matou Abel, Are we together so dá far? para entender até aqui? The blood of Abel was crying to who? O sangue de Abel começou a clamar a quem? Not to Adam. Não foi para Adão. The blood cried to God. O sangue começou a clamar a Deus, Showing God was the next of kin of Abel. mostrando que Deus era o parente mais próximo do próprio Abel, de Abel. Are we together? Dá para entender? And when the blood was E crying, quando esse sangue começou a what clamar, happened to God? aí o que aconteceu com Deus? He descended. Ele Amen? desceu na hora. He descended. Ele desceu na hora Because the blood called him. porque o sangue começou a chamá-lo. It is the blood that called Foi o him. sangue que puxou ele para baixo. Hallelujah. Aleluia. And the prophet tells Aí o us, profeta nos diz, when we pray, quando ele orou, he doesn't hear our voice. quando ele ora, ele não escuta. He hears the voice of the blood. Quando ele orava, I'm sorry, I just missed the whole Yes, thing. that's right. When we pray, Quando God nós- does not hear our voice. Quando nós oramos, Deus não ouve a nossa voz. He hears the voice of the blood of Jesus. Ele ouve a voz do sangue de Jesus que fala por nós. Amém? Because the blood has Porque a o voice. sangue tem uma voz dentro dele. Amém? And the blood is E crying. o sangue está clamando. I've been killed innocently. Eu fui matado inocentemente, eu fui I've morto suffered inocentemente, eu innocently. sofri I've inocentemente, suffered innocently. eu sofri inocentemente. I was a weak man. Eu era pobre, Cain fraco. lured me in the field. Ah. Cain lured me in the field. Foi Caim que me ludibriou que fosse lá no campo. And he killed me E innocently. ele me matou e eu não sabia, eu fui inocente. Amém? And God had that voice. Mas Deus ouviu a voz. Hallelujah. Aleluia. And God had that E voice. Deus ouviu aquela voz. And he followed the voice of the blood. E ele veio na hora para seguindo a voz do And sangue. he descended. E ele desceu na hora para ouvir a voz do Hallelujah. sangue. Amém? And he descended. Ele desceu na hora. He was following the blood. Ele simplesmente estava seguindo o rastro do sangue. Hallelujah. Aleluia. And he was putting on the garments of vengeance. E ele chegou vestido com as vestimentas da vingança. Amen. Amém? Brothers, you know the message. You know I can't finish that message. Vocês conhecem a mensagem, eu não consigo nem terminar a mensagem. Amém? Amen. Amém? What called God to come down? O que fez que Deus descesse? It was the voice of an innocent person. Foi a voz de uma pessoa inocente. A person who had been lured into death. Uma pessoa que foi ludibriada à morte. A person who was a worshipper of true God. Uma pessoa que era um verdadeiro adorador do A verdadeiro person who Deus. came with the sacrifice on the Uma altar. pessoa que veio com o sacrifício no altar. Amen. Amém? He was dying because of his testimony. E ele estava morrendo por causa de seu testemunho. Hallelujah. He Aleluia. had not wronged anyone. Ele não tinha feito nada de errado para He was an ninguém. innocent man. Ele era inocente. Amen. Amém. And he didn't have a person in the family, E ele não tinha ninguém na família dele. but God himself. Mas o próprio Deus é ele. Mas Deus He didn't mesmo. have anybody to look Ele at. não precisava de mais ninguém. And God descended. Porque o próprio Deus desceu ali. When he descended, what did he come with? Quando ele desceu, com o que ele veio? He came with a seal. Ele veio com um selo. He came with a mark. Ele veio com uma marca. And Mark E came. ele marcou aquela marca em Caim. Amen. Amém? When he's descending, Quando ele está descendo, he's coming to mark the people. ele também vem marcar um povo aqui embaixo. Amen.
Amen. Amém? It is in the time of judgment. É na hora do juízo. And God, E Deus, listen to me, believers. ouça-me, crentes. Judgment has two parts. Juízo tem duas partes. There is investigation judgment. Tem a investigação de juízo. I have a lot of quotation Eu here, tenho muitas citações aqui para but isso, we have no time. mas nós não temos tempo. And there is executive judgment when you Mas fulfill depois the judgment. tem a execução do juízo. So God comes to find out, Então Deus primeiro vem descobrir, and He never judged e ele nunca julga ninguém. Cain, Caim, o but próprio He Caim, put a special mark on him. ele colocou uma marca nele. He told him, Ele falou para ele: I have followed the blood of your brother. eu segui o rastro do sangue do teu irmão até aí embaixo. Hallelujah. Hallelujah. I've heard him crying. Eu ouvi o seu clamor. And I've... Do you understand? Você entendeu? Entendeu? Listen. Ouça. 10 minutes. Praise the Lord. 10 minutos. Louvado seja Deus. Amém? When Brother Branham came in this day, Quando o irmão Branham chegou nesse dia, he told us about Genesis chapter 18. ele falou a nós a respeito de Gênesis capítulo 18. And many believers do not understand the present ministry of the Lord E Jesus. muitas pessoas não entendem o estágio presente do ministério de Jesus agora. The prophet tells us O profeta nos he diz has come for investigative judgment. que ele tinha vindo para para uma investigação de juízo. When the prophet was referring to Genesis chapter 18, Quando o profeta se referia a Gênesis capítulo 18, he says when God came down to Abraham, ele disse que quando Deus desceu a Abraão, God was revealed potentially right there for a few moments to talk to Abraham. Deus estava revelando ali para Abraão. It was in the investigation judgment, just a little bit. Ele estava apenas para uma investigação daquele juízo. The Son of Man was revealed. O Filho do Homem foi revelado, That was Elohim. foi Elohim, que Do é you Elohim. see it? Estão vendo? Ele diz. Oh, he's asking you, do you Ele, see ele it? está perguntando para vocês, vocês estão vendo o que é isso? The Son of Man was revealed. O Filho do Homem foi revelado. Just for a few minutes, Só por alguns minutos, ele diz. for the next morning, Sodom was burned. Depois de um tempinho, na próxima manhã, Sodoma foi queimada. What was that? E ele disse, o que foi aquilo ali? Investigation judgment. Ele disse, foi uma investigação de juízo. And the prophet says, Aí o profeta diz, he's supposed to come to us in Luke 17:30. ele estava suposto a vir de acordo com Lucas 17:30. So Luke 17:30 Então Lucas is 17:30 investigation judgment. é uma investigação de juízo. Listen to me. Ouça só. When he came to Abraham, Quando ele veio para Abraão, he discerned the heart of Sarah. ele discerniu o coração de Sara também. Amen. Amém? When Sarah looked like this and saw the back of a man, Quando viu as costas de um homem, Sara olhou e viu. he came in the midday. Ele veio no meio do dia, But certo? in the evening time, Mas quando chegou a he tarde, started revealing the mysteries. ele começou a revelar o mistério And he oculto. told Abraham, Aí ele disse para Abraão, I cannot hide these things from Abraham. eu não vou poder esconder de Abraão essas coisas que eu estou prestes a fazer. Ele veio com um monte de coisa oculta. And he said, I can't hide Ele disse, them. mas eu não posso esconder de And he Abraão. opened one of the secrets. E ele começa a mostrar, abrir os And one of mistérios the para Abraão. secret E um dos segredos era, One of the secrets um dos was segredos era the judgment of Sodom. acerca de como ele traria o juízo na cidade de Hallelujah. Sodoma. Amém? So Abraham was realizing, Então Abraão começou a this perceber, man has come down for judgment. esse homem veio aqui só para julgar Now listen mesmo. to me, I want to finish. Ouça só, eu quero encerrar. After 8 minutes. Tem 8 minutos agora. Listen to me. Ouça só. And when the evening began, E quando começou a tarde, Abraham started calling him a judge. Abraão começou agora a chamar essa mesma pessoa de juiz. Does your Bible say that? É o que a Bíblia diz, não é? Does your Bible say A that? Bíblia diz assim aí ou não diz? Abraham looked at him Abraão olhou para ele and said, e disse, suppose you find 50 mas in e Sodom. se o senhor encontrar 50 dentro de And Sodoma? said, E ele disse, shall not the judge of the earth Ele disse, do wise? o juiz de toda a terra não faria justiça? The Se question tivesse? is, A questão é, What is it that Abraham saw in him o que será que Abraão viu nele that made him change his name? para chamar ou para mudar a maneira de chamar ele? Amen? Amém? He had not called him judge before. Ele não tinha chamado ele de juiz até aí, He called him my Lord. mas ele chamou ele de meu senhor até When ali. he saw them three coming, Quando ele viu aqueles três se But in the aproximando. evening, Mas quando chegou no final da he tarde, called him. agora ele mudou a Judge. maneira de se aproximar. Ele falou, juiz. It means Significa então Abraham stood in that presence que Abraão, diante daquela presença, and saw the man hair turn into white. ele viu que o cabelo dele começou a ficar branco. Did you get that? Você entendeu? And he saw this man. E ele começou a ver que esse homem, Hallelujah. aleluia, The cattle moving up to the press.
increased. Ele viu que aquele cinto começou a subir um pouco mais para cima. And Abraham looked at his feet. E Abraão deu uma olhada para os seus pés The feet had turned. e viu que os pés, Amen. amém? And the man's voice was like a voice of many Viu que waters. a voz do homem mudou, agora é a voz de muitas águas. And Abraham said, E Abraão disse: I'm standing before a judge. eu estou parado diante do And he juiz. started asking for mercy. E ele começou a pedir por misericórdia. He started asking for Ele mercy. começou a pedir por Because misericórdia. mercy is given out at the time of judgment. Porque a misericórdia só é entregada na hora que o juízo está a cair. Mercy and judgment go together. A misericórdia e o juízo caminham juntos. And Jesus said, E Jesus disse: as it was in the days of assim Sodom, como foi nos dias de Sodoma, assim será. which means the judge will Então also significa que o juiz também estaria aqui. come. And that will be investigation judgment. E significa que ele viria para fazer uma investigação de juízo. Abraham entered into a ministry of intercession. E agora Abraão entrou num ministério diferente de intercessão por outros. He was pleading before a judge. Agora ele começou a pleitear diante do juiz. And the judge told E Abraham, o juiz disse para Abraão: I've come to see whether these things I've heard about Sodom are eu so. vim para ver se essas coisas que eu ouvi a respeito de Sodoma são verdade ou não. Oh, praise the Lord. Louvado seja Deus, amém? I didn't even get to my subject, the garments of vengeance. Não deu nem para entrar no assunto das vestimentas, né? Praise the Lord. Louvado seja Deus. So where are we? Então onde é que estamos nós agora? Brother Branham, when he came around, Irmão Brana, quando ele estava por aqui, can I read the last scripture? Allow me read. eu só vou ler mais a última escritura, se vocês me permitirem. I'm borrowing you 3 minutes, please. Vou emprestar uns 3 minutos de vocês, On amém? my 5 minutes, Por favor. give me 3. Mais 3 minutos, se vocês puderem. Revelation chapter 5, chapter 15. Apocalipse 5, Revelations 5. 15 verse 7. 15 verse 7. Apocalipse 15, verso 7. Oh my God. Que coisa, né? And one of the 4 beasts gave unto the 7 angels 7 golden vials full of the wrath of God, who liveth forever and ever. E um dos 4 animais Deus deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. One of the 4 living creatures Uma das 4 criaturas gave to the 7 angels vials full of wrath. deu aos 7 anjos 7 salvas, 7 taças de ouro cheias de ira. Revelation chapter 5, Em Apocalipse 5, when the book was opened, quando o livro foi aberto, the vials were filled with odors, which were the prayers of the saints. as taças estavam cheias de odores que são as orações dos santos, as mesmas taças. Amém? Amém? But Revelation chapter 15, Mas quando você chega em Apocalipse there is 15, something inside the vials. agora troca aquilo que estava dentro das taças. It is now wrath filled in it. Agora é a ira que encheu de ira dentro da mesma taça. Is that true? É a verdade ou não é? Are we together, friends? Dá para entender até aqui, amigos? We know very well the person who revealed the book of Revelation was William Marion Branham. Nós sabemos muito bem que a pessoa que entregou os mistérios da revelação de Apocalipse se chama William Marion Branham. He was the messenger of the entire book. Ele foi o mensageiro que você acha ele escrito aqui em todo o livro de Apocalipse. And that William Branham E esse was mesmo William Branham a messenger of mercy and judgment. foi um mensageiro que trouxe misericórdia e juízo também. Amen? Amém? First of all, mercy is presented to the people. Para começar, a misericórdia é apresentada ao povo. When it's rejected, Mas- it becomes judgment. Mas depois de um tempo, quando eles rejeitam a mesma mensagem, se torna juízo para Mercy eles. and judgment work together. A misericórdia e o juízo caminham juntinhos. Are we together? Dá para entender até aqui? William Branham William Branham was one of the angels which had the vials. era um desses anjos que carregavam as taças. É ou não é? Amen? Amém? And that's what the Bible says. E é o que a Bíblia diz, There came to me one of the angels that had the last 7 vials. que fala assim, um dos anjos veio que carregava as 7 últimas taças. Um And deles. that is Revelation chapter 19, I think. E aí isso está em Apocalipse capítulo 19, eu creio. Come, I show you Ele the disse- bride, the lamb's O wife. mesmo mensageiro que disse assim, eis que eu vou mostrar a esposa do cordeiro. Amen? Amém? In chapter 17, Em Apocalipse there 17, came unto me
É o mesmo anjo One que of chega the e disse, angels o mensageiro que disse, um dos anjos veio a mim, that had the last vials. que tinha a última taça, And as he últimas told me- taças, e ele mesmo me disse, He told me, ele me contou, come I show you venha que eu quero te the mostrar judgment of the great whore. o juízo sobre a grande meretriz. Did you understand? É a mesma pessoa, vocês At entendem? one place, he's revealing the bride. Uma hora ele está revelando quem é a noiva, Another place, e uma he's hora ele revealing está revelando quem é, the judgment of the great whore and her daughter. quem é a grande prostituta e o juízo, o que vai acontecer com ela. E as suas filhas também. Amen? Amém? That was William Branham. É, William Branham, He revealed mensageiro, who the bride is. revelando a nós quem a noiva é, And revealed the judgment of the great whore. mas também revela para nós quem é a grande prostituta e que juízo caiu Amen. sobre ela. Amém? So John didn't know who the bride was. Então João não sabia quem era a noiva And no then he começo. went to the angel. Até que ele encontrou com esse sétimo mensageiro. Amém? Amém? He didn't know who the great harlot was. Ele and também then he não went to the sabia angel. quem era a grande meretriz, até que o sétimo anjo veio e revelou para ele quem era. And if you have stood before that angel, Malachi 4, E se você ficasse diante desse grande anjo de Malaquias 4, you don't call the bride backslidden, você devil, não, whatever. você não vai chamar noiva de desviado, de demônio, de diabo, Because Sabe you por know quê? who they are. porque você sabe quem eles são, porque ele te mostrou The quem eles angel são. told you. O anjo contou para você quem eles You são. don't say this is backslidden. Você You não don't fala do que that. é desviado ou coisas assim, você nunca vai fazer isso. Amen. Amém? You know who the great whore is and her daughter. Você sabe exatamente quem é a grande meretriz, quem são suas filhas. But this message is a message of mercy and judgment. Mas para nós é uma mensagem de misericórdia e para eles é uma mensagem de juízo. May God help us, brothers. Que Deus ajude-nos então, irmãos. I want to say two things and then I close. Eu quero falar duas coisinhas e vamos encerrar. Did you realize one of the four living creatures is the one who gave out wrath? Você percebeu que uma das quatro criaturas foi quem entregou a ira na mão dele? Where we've read. Onde é que lemos aqui? 15:7. Revelation 15:7. Apocalipse 15:7. One of those four living creatures was, which creature was that? Um dos quatro animais, então qual animal que é esse? Was it a lion? Será que é o leão? A man? Ox? No. Boi? It was the eagle. Não, foi a águia que fez isso. What does that mean that he gave judgment? Então o que quer dizer que ela deu julgamento, juízo? It means Significa he preached a message que ele pregou uma that mensagem was now the basis for the people to be judged. que era a base para o juízo de todo mundo. He preached a message Ele pregou uma as a mensagem basis for sendo a people to be base fully forgiven. para ser completamente perdoado também. This message Esta mesma is mensagem judgment é tanto juízo and mercy. quanto misericórdia. Is that true? Não é verdade? Amen. Amém. This message. Esta mensagem, Listen to me. ouça-me. This message does something to the devil. Esta mensagem, ela faz algo para Satanás também. This message does something to God. Essa mensagem traz algo especial para ele This também. message does something to you. Mas traz algo especial para você também. I'm finishing. Estou encerrando. No, I finished my message. I have now the 3 minutes you gave me. Agora estou usando os 3 minutos que vocês me deram. Can I? Take some more, whatever you want. I take a little bit. Vou tomar um pouquinho então. Forget. Just take more, he's saying, take more time. A little bit. Um pouquinho mais então. Just a little bit. Amen. Só um pouquinho mais, amém? Now listen. Agora ouça só. When the prophet came. Quando o profeta veio, Oh, you told me to take some. yeah, man, just take your time. Okay. Here it is. Aqui está. What do you think a human being can do to make the devil leave heaven and be reincarnated in him? Yeah. What do you think a human being can do O que você acha que um ser humano pode fazer to make the devil para fazer o diabo come from heaven? I mean, This- come from where he's been descer ou subir, sei lá de onde quer que ele esteja, and be incarnate. e se encarnar aqui? O que faz ele fazer uma coisa desse tamanho? And what do you think E o que você acha a man can do que um homem pode fazer that can make God come from heaven para causar Deus deixar o céu and be incarnate? e vir aqui se encarnar também? The secret is right here in the message. O segredo está aqui, é esta mensagem. Now, listen to me. Olha só, There is no enough adultery não existe adultério suficiente nesse mundo
There is no enough fornication. Não existe fornicação suficiente neste There is mundo. no enough drinking. Não existe bebida, álcool suficiente neste There is no mundo. enough killing Não tem mortandade suficiente neste mundo that can make the devil come to be incarnate in you. para fazer o diabo vir e querer se encarnar tanto como ele fez. Those are small things for the Isso aí é devil. coisa pequena para ele. What is it you can do for the devil to Sabe o be que você incarnate? faz para ele querer se encarnar tanto? What can you do for God to be incarnate? Você sabe o que você faz para Deus querer se encarnar tanto em você? Because when the devil gets incarnate, É porque quando o diabo se encarna, God gets incarnate. Deus também se encarna na mesma hora. But the first one to be incarnate Mas o primeiro a se encarnar is God. é Deus, Because the devil always comes after. porque o diabo sempre chega atrasado, Amen? não é? So the first one to be incarnate is God. Então o primeiro a se encarnar é Deus. You are supposed to be incarnate of God. Você tem que ser um encarnado de Deus. So the question is, Então a pergunta what will é: you do for God to be incarnate in you? então o que você vai fazer para que Deus se encarne em você? Amen? Amém? God was not incarnate in the days of Luther. Deus não se encarnou nos dias de Lutero, But this time he must be incarnate. mas esse é o dia em que ele deve se encarnar. There must be something down here Tem que ter alguma coisa aqui embaixo that God will look at and say, que Deus dá uma olhada e fala: the revival down here, I must descend and tem um be avivamento aí embaixo, eu quero descer lá. I must go down. Eu quero encarnar lá. There'll be something down here. Tem que ter algo aqui então. And also the devil. E o diabo também faz a mesma coisa. You know, the Sabe? people, there were only demons in people. Só tem demônio em gente, você sabe, né? The prophet says that. Profeta que fala. But there is a time when the devil says, Mas tem uma hora que o diabo fala: ah, that place is so sweet. esse lugar aqui é tão I just must diferente, go down there. tão bom, eu quero ir lá nesse And lugar. get incarnate. E ele quer se encarnar ali. God is looking for a body. Deus está caçando um corpo também para se encarnar. The devil is looking for a body. O diabo também está caçando corpos para se encarnar. And human beings on earth E os seres humanos na terra will do things farão coisas that will bring hell and heaven down. que vão puxar o inferno para cima e descer o céu para baixo. Let me read. Deixa eu ler para vocês. The fourth seal. No quarto selo. Oh my, and notice. Que coisa, eu notei, ele diz. Yet he gave us space to repent, but Ai- she didn't do it. Ainda que ele deu um espaço, um tempo para que ela se arrependesse, ela não se arrependeu. He has done it again, she won't do it. E ele fez de novo e ela não se arrependeu. Her rejection makes a perfect way for Satan to come into her and be incarnate. A rejeição dela cria um espaço, um caminho perfeito para que o diabo venha e se encarna, porque ela rejeitou. Just keep quiet. Fique em silêncio. Let me just read further. Vamos ler um pouquinho mais. That is right. É verdade. Incarnate himself right in her because she rejected the word. Encarnar bem dentro dela porque ela rejeitou a palavra. I'm giving the secrets. Eu estou dando o segredo aqui, não é? The way the devil is going to be incarnate. Como é que o diabo se encarna? Let me jump and move here. The prophet says, O profeta diz: that is exactly the same thing the Protestant church becomes a harlot. Yes, is because she rejects the vindicated truth of God. esta é exatamente a mesma coisa que a igreja protestante fez. Se tornou uma prostituta e é por causa que ela rejeitou a verdade vindicada da palavra de Deus. And that gives the devil, E isso dá ao diabo, he says, ele diz, she rejects the vindicated truth of the word of God. ela rejeita a verdade vindicada da palavra de Deus. And that gives the devil a place to come right and incarnate himself. E isso dá lugar ao diabo descer na hora e encarnar nela. So Descer this direto message, se encarnar. Então esta mensagem, when they reject the message, quando eles rejeitaram a mensagem, it opens the way not for the demons, abriu lugar não é para os demônios não, but for the devil mas para o diabo, to be Satanás, incarnate que se now. fizesse carne nessas pessoas. Agora.
And when you receive the message in E fullness, quando você recebe esta mesma mensagem na sua plenitude, you also make a você também way abre o caminho inteiro for aberto, God to come down escancarado para que Deus desça and be e incarnate. seja encarnado em você. So what makes the devil to be Então incarnate o que faz o diabo encarnar? is the rejection of É a this rejeição message. desta mensagem de Deus. And what makes God to be E o incarnate que faz Deus se encarnar? is the receiving É a aceitação, of this a message. aceitação desta mensagem de Deus. Amen? Amém? So they are not going to kill many people to make the devil to be incarnate. No. Então eles não vão matar um monte de gente para o diabo encarnar. Não é nada No, disso. no, no, Não, no. não. They are going to reject A the única coisa que message. preciso fazer é rejeitar a mensagem de And Deus. when they reject the E quando message in fullness, rejeitar a mensagem na sua plenitude de rejeitação, the devil de finds it rejeição, very easy aí o diabo acha o negócio escancarado, bem to come facinho, and get incarnate. para entrar e ser encarnado. So what is the greatest sin a human being has ever done? Então qual é o since maior Eden? pecado que o ser humano cometeu desde o começo no Jardim do Éden? That opens the devil to come down. Que abre tanta porta que o próprio Satanás entra dentro da pessoa? The rejection of the message of Malachi. A rejeição da mensagem vindicada de Malaquias 4. And what is the greatest thing a human being E has qual é a ever maior done coisa que o ser from humano Genesis to Revelation? pode fazer desde Gênesis até Apocalipse? Is to accept the message É a of Malachi. aceitação da mensagem vindicada de Malaquias That is the 4. greatest blessing. Essa é a maior bênção que já teve nesta terra. Do you know why? Sabe por quê? Malachi 4 Porque Malaquias 4, received the fullness of the mercy to minister to the people. ele foi o único que recebeu a plenitude da misericórdia do próprio Deus para entregar, aspergir sobre o And povo. Malachi E 4 Malaquias 4, received the greatest anointing to bring judgment. ele recebeu também, junto com aquilo, a maior unção de juízo que já caiu sobre a terra. Brothers, do we know it's the message that is holding us? Você sabia que na mensagem é onde tem santidade? Brother, Meu irmão, every age cada uma das eras had a degree of blood, tinha uma medida de sangue a degree aspergida. of forgiveness, Era uma medida de perdão, a degree of uma judgment. medida de juízo. The prophet calls temporary judgment. O profeta chamou aquilo lá de juízo temporário. But when the fullness of the word comes, Mas quando nós tivemos a plenitude da palavra, the fullness of God comes. a plenitude de Deus está aqui também. The fullness of mercy A comes. plenitude da misericórdia de The Deus que fullness veio of também está forgiveness aqui. comes. A plenitude do perdão de Deus que está And aqui the também está aqui. fullness of judgment E a plenitude do comes. juízo também está com o Deus que desceu entre nós. Amen. Amém? This is that hour. A hora é agora. Let us watch how we walk. Então é melhor nós olharmos a maneira que nós estamos caminhando hoje. Amen. Amém? Brother Branham, O irmão Prana, let me just finish now. deixa eu terminar agora. The prophet, O profeta, he went to the west coast ele foi para a costa oeste. and he said, E ele disse: where I am in the west coast, onde eu estou na costa oeste, there is no more advancement. não tem mais nenhum avanço depois da costa oeste. Next to me is the sea. Porque a única coisa que tem depois é o mar. The gospel has traveled with the sun. E o evangelho viajou junto com o sol. Where I am right now, E ele falou: onde eu estou agora, there is no more progress. ele disse: não existe progresso daqui em diante. And when he went there, E quando você vai lá, he took the crowbar. ou quando ele foi lá, I mean, he took a shovel. ele pegou a... Shovel like a Ele spade. pegou a pá, Before he did that, he had preached a message. mas antes de ele pegar a pá, ele pregou uma mensagem What shall I do with Jesus called que se Christ? chamava o que fareis com este Jesus chamado Cristo. And he said, my subject is Jesus on our hands. E ele disse: o meu assunto é Jesus nas nossas mãos. Amen. Amém? And in 1956, Em 1956, America rejected the ele message. disse: a América já rejeitou. 1963, Em 1953, the churches rejected the message. todas as igrejas tinham rejeitado a mensagem que ele trouxe. And the prophet preached the message, Aí o profeta pregou a mensagem: Jesus on our hands. Jesus nas nossas mãos. And when they rejected him, E quando eles rejeitaram ele, he went to the west ele coast, foi para a costa oeste, took a shovel, ele pegou uma pá, threw in the air, jogou aquilo no ar com a pá and it clapped 3 times. e deu 3 estouros. Pa, pa, pa. The brothers never heard what it said. Os irmãos não ouviram ele falar. The prophet O said, profeta disse it said, que falou judgment
que o juízo striking the west coast atingiria em cheio a costa oeste. because they have rejected him. Porque eles todos tinham rejeitado, as igrejas tinham rejeitado ele. And on the 27th of March E 1964, no dia 27 de março de 1964, on a Good Friday, na Sexta-feira Santa, there was an earthquake. houve um terremoto, Alaska almost sank. onde o Alasca inteirinho quase afundou. It was the only time it happened on a Good Friday. Foi a única vez que um terremoto daquelas proporções aconteceu numa Sexta-feira Santa. And the prophet said, Aí o profeta disse: the first time there was an earthquake on a Good Friday, a última vez que tivemos um terremoto na Sexta-feira Santa they had rejected him. é porque eles tinham rejeitado ele. And he asked a question, E ele perguntou: why was there an earthquake again? por que teve um terremoto de novo? The same thing. Do mesmo, porque fizeram a mesma coisa, porque eles rejeitaram ele. Amen. Amém. There is nothing remaining Não existe mais nada sobrando. but the judgment, Mas juízo para esse because povo. mercy has been Porque rejected. porque a misericórdia foi rejeitada. Amen. Amém. And from that E time, desde então, messages changed. I'm sorry. The message was preaching changed. A pregação da mensagem foi mudada. Souls in prison now. Agora era almas que estão em prisão agora. Indictment. Agora o indiciamento. The world is now falling O apart. mundo se desmoronando. Amém? That was judgment message. Essas são as mensagens de juízo para todos que Amen. rejeitaram. Amém? Because that time of judgment Porque agora é juízo. is also the time of mercy. Na mesma hora que a misericórdia está nos The only alcançando. way to preach mercy is to preach judgment. A única maneira de você trazer misericórdia é pregar o juízo. Verdade. Amen. Amém? And that's where we are today. E é aí que estamos agora. It is God showing É Deus us mostrando-nos we are living in a terrible que time. nós estamos vivendo um tempo terribilíssimo. In this age, Nesta era, when they rejected the message, quando eles rejeitaram a mensagem, hell opened up todo o inferno se abriu. and he started looking for sex-bathed bodies to enter in. E eles começaram a caçar corpos para poder habitar dentro desses corpos. But when the seals were revealed, Mas quando os selos se abriram também, it also opened opened a spiritual realm, abriu a esfera espiritual and influence was coming e down. as influências começaram a cair aqui. God was coming down Deus caindo aqui, to be incarnated in our descendo aqui people. para que pudesse se encarnar em cada um de nós. Because you've done the greatest thing you've ever done in your Porque life. você fez a maior coisa que você já fez na tua vida. Accept the message in Aceitar a fullness. mensagem na sua plenitude. And that brings God down. É a única coisa que faz você puxar Deus para baixo And you are aqui. giving E God você foi dado Deus, an opportunity He wanted. foi te dado a oportunidade que você queria, He wanted to walk in people. que era ou a oportunidade, você deu oportunidade a Deus de ele querer habitar entre The nós. message has done that. A Amen. mensagem fez isso para ele. Amen. Amém. The message is the basis. A mensagem é a base. The message is the basis on how God comes down. A mensagem é a base para fazer Deus descer. The message is the A mensagem basis. também é a base. Your attitude toward the message A sua atitude com relação à mensagem é a base will tell whether God will come down or not. que vai fazer Deus descer ou não. We are living in a time of demons Você está vivendo nos dias dos demônios, and a time of angels. mas também nos dias dos anjos. Amen. Amém. And the demons, E os demônios, they even sympathize with one another. e eles têm simpatia um com os outros. What about angels? E os anjos, então? What about the Holy Spirit? E o Espírito Santo, He então? comes to reinforce you. Ele vem para te fortalecer. Each one of them is reinforcing a kingdom. Cada um deles para você é um reforço que te é enviado para te ajudar. The prophet was O preaching profeta estava pregando and was doing the discernment. e ele estava discernindo o que estava acontecendo, o coração das pessoas. And then he said, E ele disse, irmã, right there, essa irmã sentada bem ali, you have cancer. você tem câncer, You have tumor. você tem um tumor. Okay. Also there, E ele disse, aqui também, you have cancer. Also. você também tem câncer. Uma outra pessoa sentada do outro lado. When that demon was leaving, Ele disse, quando esse demônio saiu, he was crying for that one ele for estava sympathy. gritando, chamando a ajuda do outro demônio. That demon was communicating. Aquele demônio tinha comunicação direta com outro Screaming. demônio, gritando, Come and help me. vem Come me and ajudar, help vem me me. ajudar que eu não estou conseguindo. And the prophet said, E o profeta disse the demon is asking for reinforcement, que o demônio estava pedindo por reforço, and the Holy Spirit is also asking for mas o reinforcement. Espírito Santo também estava buscando reforço.
And then he says, Aí ele diz, in that message, the message is called Healing Line. na mensagem é chamado Fila de Oração, é o nome da mensagem. And then he says, Você pode escutar ela e ele diz, it is you é você that will determine how the battle will go. que vai determinar a direção, o rumo que a guerra vai tomar. Because two powers are pulling. Porque você vai ver que tem dois poderes puxando para um lado e puxando And para o outro you are lado. standing in between. E entre os dois poderes tem você parado. The direction you take A direção que você tomar will determine who wins. vai determinar quem ganha a batalha. Michael and Lucifer again. É Miguel e Lúcifer mais uma vez aqui embaixo. Amen? Amém? Are we together? Dá para entender? And I want to ask a question. Eu quero perguntar algo aqui. How would that demon Como é que aquele demônio help that demon not to go? conseguia ajudar o outro demônio? Você sabe como que era? Using the people. Usando o povo. How would that demon use the Você people? sabe como que ele usava o povo? Attitude. A atitude que o povo tinha sentado ali. Amen? Amém? Brother Branham is standing here, Irmão Branham aqui em cima, and the faith of the people is coming. e a fé do povo começava a se elevar. Because preaching casts out demons. Porque você sabe que a pregação expulsa demônios. Vocês sabem que é verdade. Amém? A preacher does not cast out demons. Um pregador não consegue expulsar demônios. He only creates an Ele atmosphere, só cria uma atmosfera. and that atmosphere becomes so E hard aquela for the devil to aquela stay. atmosfera cria uma situação tão terrível para o diabo ficar And ali the no devil runs away. meio que ele tem que sair correndo. When you are accepting the word, Quando você começa a aceitar a the palavra, faith is rising. a fé começa a Rising. elevar. And the place is too hot for the E o devil. lugar começa a ficar muito quente para o He demônio. takes off. E ele tem que sair. So, what is he going to do? Aí o que ele faz? He's going to affect the Ele começa a tentar afetar o povo que está sentado ali. attitude. Ele começa a tentar criar uma atitude Did you naquela hear me, pessoa. believers? Você já viu os crentes? Evening light believers, did you hear me? Vocês ouviram crentes do tempo do entardecer? Vocês ouviram Attitude is isso? important at this A hour. atitude é uma coisa importantíssima no dia que você está vivendo hoje. And that's what the prophet would say. É por isso que o profeta dizia: Don't move. não se mexa. Be reverent now. Seja reverente na Have casa de Deus. respect Tenha now. respeito agora pelo que está In the acontecendo. congregation, Na congregação there are even demons. tem demônios They are living. que estão saindo agora And if mesmo. your attitude is wrong, E se sua atitude for it incorreta, enters into you. ele vai pegar você, vai entrar And em all você. of a sudden, E de repente, the brother changes. The brother changes. o irmão mudava. A própria This pessoa believer sentava. changes. O crente que estava sentado mudava. What happened to O him? que aconteceu? He did not understand demonology. Ele não entendia o que é demonologia. A demon got hold of E um him. demônio entrou dentro daquela pessoa. Amen. Amém. And it's a spiritual war. É uma guerra espiritual. Let me say this. Vamos dizer, deixa eu Brother dizer assim. Branham, Irmão Branham, in the message respect, na mensagem respeito, he says ele disse: God demands respect for himself and for his servants. Deus demanda respeito para ele e para os seus servos. He does not ask, demands. Ele não pede, ele disse que ele demanda respeito. And that respect casts out demons. E é esse mesmo respeito que faz os demônios serem expulsos. Listen to me. Agora ouça-me. Brother Branham was going to pray for an epileptic child. O irmão Branham foi orar por uma criança que tinha epilepsia. And he wanted to cast the demon out. E ele queria expulsar o demônio, He didn't have the power. mas ele não tinha o He poder wanted para to cast expulsar. out. He didn't have the E power. ele queria expulsar aquele demônio e não tinha o He poder. wondered what is happening. Aí ele falou, mas por quê? O que está He acontecendo? said, everyone let us close our E ele eyes. tinha pedido para todos fecharem o olho. Another pastor had come with about 8 believers Mas um or outro 28. pastor tinha vindo com, acho que 28 crentes da igreja dele, da When the congregação. prophet said, let's close our E eyes. quando o profeta diz, todos fechem os This man olhos, with his Esse- believers said, esse- we can't close our eyes. este homem e toda a sua congregação disse, não, nós não vamos So fechar o the olho. demon could not leave because the man was Então disrespectful. o demônio não saía porque tinha alguém ali que estava desrespeitando o que Deus tinha pedido para ser feito. So what did the prophet say? Aí o que o profeta disse? He said, Ele disse, you demon, você demônio, I don't think God has got any glory out of the sickness of this child. eu não acho que Deus tem glória nenhuma em alguém ficar doente, ele I disse. cast you out in the name of Eu Jesus, te expulso no nome de Jesus. and you are free to enter anyone who does not believe. E você está livre para entrar em qualquer um aqui que não creia. The demon left, O diabo saiu na hora, entered into that pastor, entrou dentro do pastor daquela With these igreja 28 e members, com os seus 28 membros, and they became e epileptic todos that day on tomaram the floor in the church. epilepsia a partir daquele dia e tiveram um ataque na mesma hora. And the prophet in that message Aí o profeta says, na mesma mensagem ele diz, as far as I know, até onde eu saiba, they are still in that condition. up até to now. hoje eles aqueles demônios provocam ataques nas pessoas. E What fazia tempo. opened hell? Sabe o que abria? Disrespect. Sabe o que abriu a porta Say para amen. eles? Desrespeito. Say Diga amém. amen. Diga amém se não é verdade. Say amen. Diga amém. It was what? Foi o que então?
Disrespect. Desrespeito com o servo. When God says respect, Quando Deus diz respeito, it is not because He's putting you under a man. Deus não está mandando você vir debaixo da liderança de um homem. He is putting you under Himself. Deus está Aleluia! tentando colocar você debaixo da liderança dele He mesmo. is putting you under Ele está Himself. tentando colocar você debaixo da liderança dele mesmo. God help us. Então que Deus nos ajude, não é? Amen. Amém? We are the best army. Nós somos o melhor exército. Let us know how to fight. Então vamos saber como lutar então. Let us bring victory in the camp. Vamos trazer vitória para o nosso acampamento então. Amen. Amém. By the way we relate with the Da world. maneira que nós nos agimos uns com os outros. Let me finish with the cancer. Deixa eu terminar o que eu estava falando do câncer. So that demon, Então o demônio, there could be another demon elsewhere. aí tinha um outro demônio que estava lá também. E tinha outro lá e tinha outro. So O faith que eles has faziam? risen. A fé aumentava. The demon is uncomfortable. Aí agora o demônio começava a se sentir desconfortável. What he's going to do E o que ele fazia? is going to work on the people Ele ia tentar começar a trabalhar com a pessoa for the faith to go down. para que a que a fé da pessoa diminuísse. How does he do it? Mas e como que ele faz A isso? person sits in the congregation, Uma pessoa sentada na congregação, just walks out without respect, levantava só do jeito de caminhar sem respeito. and that turns the attention of the people. You Aí agree? toda a atenção das pessoas daquela congregação estava naquele indivíduo. Or pinches a child, Ou talvez uma criança, and the child screams, e ah! a criança começava a gritar, And people turn. todo mundo virava para ver o que The era. faith that they had built A fé que ele tinha conseguido criar até ali, has gone down, agora caía tudo de novo. and that demon cannot leave. Agora o demônio não saía. And that's what the prophet says. E é o que o profeta diz. Be reverent now. Seja reverente, Don't move. não se mexa. You heard that? Você ouviu o que ele disse? Let us build the faith Vamos edificar a to fé cast the devil out of here, para poder expulsar o demônio que está no like we meio. did in heaven. Assim como nós fizemos lá no céu. We stood with No Michael. dia que tomamos lado com Miguel. We cast out the devil. Nós expulsamos o diabo lá de Jesus cima. came down here. Jesus desce aqui para baixo. Gave us the power Ele nos dá o to poder cast the devil para out. chutar ele mais para baixo para o inferno. Where does he go when he's cast out? Onde é que ele vai parar quando ele for chutado? To hell. Lá no fundão do inferno. Amen? Amém? That is the purpose of the word. Esse é o propósito da palavra. God anointing his army Deus unge o seu próprio exército to come at the end time, para que venha aqui no tempo do fim. to stand for him, Para que se pare ao lado dele. and to identify Para que the identifiquemos present ministry of the Lord Jesus. o estágio presente do ministério do Senhor Jesus no Filho do Homem. You feel blessed this evening? Você se sentiu abençoado nesta tarde? Amen? Amém? We try to cut it so fast, Tentamos acelerar ao máximo, né? but we couldn't finish the garments of vengeance. Não deu para terminar sobre os vestidos da vingança. I appreciate you so much. Eu agradeço muitíssimo a vocês. In this hour that we are living in, Nesta hora que estamos vivendo, it is the time é a hora the prophet said que o profeta disse they have rejected him. que eles rejeitaram a ele. He's outside, Ele está pro lado de fora, but we've accepted him. mas você aceitou ele. And then it's given us a power. E nos é dado o poder We've opened the way para abrir caminho for God to come in our flesh. para que Deus entre em nossa carne. Amen? Amém? By accepting the fullness of the message. Ao aceitar a plenitude desta mensagem. I want to say this in Eu quero finishing. dizer isso ao encerrar. I want us to walk Eu quero que caminhemos with the right attitude, com a atitude correta. always believing the Lord Jesus Christ. Sempre crendo no Senhor Jesus Cristo. Brothers, Meus irmãos, we saw it back in Kenya. nós vimos isso acontecer no When Quênia. somebody is being corrected, Quando alguém é corrigido, that's the time when other people also rise up. é bem na hora que os outros se levantam. And people don't know how to fight spiritual war. E o povo que não tem treinamento em guerras espirituais, It could be demons also sympathizing. pode ser você simpatizando com demônios. A brother falls in immorality E um irmão cai na imoralidade, and is supposed to be corrected e quando é para ser corrigido, according to the word. de acordo com a palavra, That's the time when other brothers come and say, no, é bem na hora que alguém se levanta para he defender. didn't do anything wrong. Não, tá tudo certo, ele não fez nada errado. He can even marry the first Pode casar mais uma and even the vez, third wife. ou ir até a segunda e a terceira Those are esposa. not people. Isso não é o povo que está Those are fazendo demons isso. sympathizing. São Do you demônios understand? que se simpatizam com o demônio que estava naquela pessoa. Você entende? Amen. Amém? Attitude. A atitude do It is povo important é muito in importante this hour, na hora que estamos these vivendo. dangerous times. Essa é uma hora perigosíssima. Let us pray and let's stand up and pray. Vamos ficar de pé e vamos orar. Amém? Almighty God, Deus Todo-Poderoso, we come before you again tonight, Lord nós Jesus. viemos mais uma vez diante de Ti nesta noite.
We Senhor want to appreciate Jesus. you, Father, for your word, oh Te God. agradecemos muito pela tua palavra, Senhor. You've shown us which side of the word we are. Tu mostraste que lado da palavra nós tomamos, Senhor. You've shown us where we are standing at this hour, Lord Jesus. Tu mostraste que em que hora estamos vivendo, Senhor We come Jesus. before you to tell you thank you for your word. Viemos aqui para te dizer obrigado por tua palavra, Pai. We want to thank you, Lord Jesus. Thank Queremos- you for directing our heart to believe the full word, Lord Queremos Jesus. te agradecer por ter nos dirigido a crer na plenitude da palavra, Senhor. Heavenly Father, it wasn't our making, oh God. Pai celestial, não foi nada de nosso feitio. It's not because we can study and pray, Lord Jesus. Não é porque a gente estuda e a gente ora, Senhor But it's Jesus. because the prophet preached the message, God rich in mercy. Mas é porque um profeta pregou a mensagem, Deus rico em misericórdia. And Father, it's the mercy that you've poured upon us, Pai, Lord é a Jesus. misericórdia que tu derramou sobre nós. Father, we thank you, Lord Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus. We are not better than the people in the world, Lord Nós God. não somos nem um pouco melhor do povo do mundo, But it's your Senhor. grace and mercy, Lord God. Mas é a tua graça e misericórdia que fazem a Father, we diferença. commit every believer tonight in your Pai, hands, oh entregamos Father. cada crente nas tuas mãos nesta noite, We Senhor. commit the pastor, the deacons, Entregamos and o every pastor, brother in os your hands, diáconos e Lord. cada irmão aqui e irmã neste lugar, May you Senhor. fight for them, Lord Que Jesus. tu possas lutar por eles, Senhor. May they walk, Lord God, Que eles possam caminhar, Senhor Deus. rejoicing over what you've done for them, Lord Regozijando, Jesus. Senhor, por aquilo que o Senhor fez por eles. That they are part of the people, Lord God, De que eles são parte do povo, that have done the greatest thing that had to make you move que down fizeram a from heaven. maior coisa que já foi feita e que ia ter tirado o Senhor do céu, Senhor. that's accept E trazido the aqui message in abaixo. fullness. E aceitar esta mensagem na sua plenitude. Father God, Pai querido, something would be very hard for the man to grasp. algumas coisas é tão difícil para a mente captar, Senhor. But may you minister to the hearts, Mas Lord que o Jesus. Senhor possa ministrar ao As we go coração de home, cada may you um. minister to us, Enquanto Lord. vamos aos nossos lados, que o Senhor continue a ministrar a May we nós. walk in your word, Father, you've given us, Lord Que o Jesus. Senhor trabalhe em nossas vidas, Senhor Jesus. Respecting and loving one another, Lord Nos ajudando God. a respeitar e amar uns aos outros, Senhor Deus. Because we are the bride that you wanted to have, Lord Porque Jesus. nós somos a noiva que o Senhor quis ter, Senhor. May you minister to your people, Lord Que o God. Senhor possa ministrar ao povo, Senhor. May you help us, Lord Que o Jesus. Senhor nos ajude, Senhor If I've Jesus. spoken something, Lord Se God, eu falei algo, Senhor Jesus, that is not right according to your que word, não está certo de acordo com tua palavra, may you take it away from the hearts of the que people o Senhor não deixe ficar no coração do povo, and only return that one that comes mas from que you. possam reter só aquilo que provém de ti. We appreciate you, Lord Jesus. Nós te agradecemos muito, te We humbly apreciamos, say we Senhor. love you, Lord E God. humildemente dizemos que te amamos muito, We thank you Senhor. for all things, Lord Jesus. Te agradecemos por todas as coisas. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Poderoso nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. God bless you. Thank you so much. Deus os abençoe. Muito obrigado. Graças a Deus, né? Então, vamos nos indo agora. E no próximo sábado estaremos aqui às 19 horas e no domingo também às 18 horas. Tivemos aqui alguns que nos acompanharam: Rosângela da Luz, de Esteio, Eliezer da Cruz, São Leopoldo, Sabrine, São Leopoldo, Eliseu Batista e família de Mussum, Hélio de Florianópolis, Heloísa Lisboa de Joinville, Rudinei, família de São José dos Pinhais, Eres e Regiane de Curitiba, Juarez Zufo de Enéas Marques, Diva dos Santos de Ponta Grossa, Sandro Adalberto, Vera Cruz do Oeste, Maria e Guiomar de Guaíra, Josias e família de São Paulo, Osana de Campinas, Glorene Brito, Campinas, Sara e família, Mogi das Cruzes, Aparecido e Zilda de Cosmópolis, Gerson e família, Ferraz de Vasconcelos, Edivaldo Leite e família de Itapevi, Glória de Oliveira de Rio das Ostras, Elifas e Mônica de Macaé, Gilberto e família de Juiz de Fora, Esther, Ricardo, Ágata e Estevão de Belo Horizonte, Jonatas, Elias e família de Belo Horizonte, Gerson Ferraz de Cristina, Minas Gerais, e Lúcia e Eilson de Cuiabá. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. E agora estamos despedidos, o irmão Paulo vai continuar cantando aqui. Deus os abençoe e até a próxima. Amém. Semente do sangue. Olhando
do passado eu vejo sangue na arena dos nossos irmãos primitivos morrendo então. E como se fosse num vídeo eu vejo a cena dos nossos irmãos devorados por fortes leões. O sangue quente que escorria como enxurrada pelo chão era a semente do evangelho, era sinal de salvação, pois cada alma que partia ia direto ao paraíso, mesmo morrendo aos milhões, para Deus não era prejuízo. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando para manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites da morte, levar a mensagem. Sei que Tiago foi morto ao ser decapitado, e Pedro foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos ao fio da espada. Sei que também eles estão lá no seio de Deus. Ninguém pensou em ser covarde, morreram mesmo por amor. Não negaram um segundo que Jesus Cristo é o Salvador. Eram firmados na promessa, por Jesus Cristo garantida. Quem for fiel até a morte terá a coroa da vida. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram sangrando para manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram